Saulo proferia ameaças em cada palavra e estava ansioso para matar os seguidores do Senhor. Então, ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas direcionadas às sinagogas de Damasco, a fim de solicitar sua cooperação na prisão dos seguidores do caminho que ele encontrasse lá. Sua intenção era prender homens e mulheres igualmente. Ao voltar para Jerusalém e se aproximar de Damasco para cumprir essa missão, uma luz do céu brilhou repentinamente ao redor de Saulo, que caiu no chão e ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade e será dito o que você deve fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram em silêncio, pois ouviam o som de uma voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, mas quando abriu os olhos, estava cego. Seus acompanhantes o levaram pela mão até Damasco, onde ele permaneceu cego por 3 dias, sem comer nem beber. Em Damasco havia um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele em uma visão, chamando-o e dizendo para ir à rua chamada Direita, a casa de Judas. Quando ele chegasse lá, deveria perguntar por um homem de Tarso chamado Saulo, que estava orando naquele momento. O Senhor mostrou a Ananias em visão que ele colocaria as mãos sobre Saulo para que ele recuperasse a visão. Ananias hesitou, pois ouvira falar das terríveis coisas que Saulo fizera aos crentes em Jerusalém, e que ele tinha autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocavam o nome de Jesus. No entanto, o Senhor lhe disse que Saulo era o instrumento escolhido para levar a mensagem aos gentios, reis e ao povo de Israel, e que ele sofreria pelo nome do Senhor. Assim, Ananias foi e encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Em seguida, ele se levantou, foi batizado e comeu algo para recuperar as forças. Saulo permaneceu alguns dias com os crentes em Damasco e, imediatamente, começou a pregar nas sinagogas, proclamando que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados, dizendo: Não é este o mesmo homem que causou tantos estragos entre os seguidores de Jesus em Jerusalém, e não veio aqui para prendê-los e levá-los encadeados os principais sacerdotes? A pregação de Saulo se tornava cada vez mais poderosa, e os judeus de Damasco não podiam refutar as evidências de que Jesus era realmente o Messias. Pouco tempo depois, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Eles vigiavam a cidade dia e noite para assassiná-lo. No entanto, Saulo foi informado da conspiração e, durante a noite, alguns crentes o desceram em um grande cesto por uma abertura na muralha da cidade. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os crentes, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele realmente se convertera. Bernabé o levou aos apóstolos e contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho de Damasco e como ele tinha pregado corajosamente em nome de Jesus em Damasco. Saulo então ficou com os apóstolos e os acompanhou por toda Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Ele discutiu com alguns judeus que falavam grego, mas eles tentaram matá-lo. Quando os crentes souberam disso, o levaram a Cesareia e o enviaram de volta a Tarso, sua cidade natal. A igreja então desfrutou de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Os crentes se fortaleceram e viveram no temor do Senhor, e com a ajuda do Espírito Santo, eles também cresceram em número. Enquanto isso, Pedro viajava de um lugar para outro e desceu para visitar os crentes na cidade de Lida. Lá, ele conheceu um homem chamado Enéas, que estava paralisado e acamado há 8 anos. Pedro disse a Enéas: Jesus Cristo te cura, levanta-te e faça a tua cama. Imediatamente, Enéas foi curado. Então, todos os habitantes de Lida e Sarona viram Enéas andando e se convertendo ao Senhor. Havia também uma crente em Jope chamada Tabita, que em grego era chamada Dorcas. Ela sempre praticava boas obras e ajudava os pobres. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Limparam seu corpo para o enterro e o colocaram em um quarto no andar de cima. No entanto, os crentes ouviram que Pedro estava próximo. Então, enviaram 2 homens para pedir a ele que viesse o mais rápido possível. Pedro retornou com eles, e assim que chegou, o levaram para o quarto no andar de cima.
O quarto estava cheio de viúvas que choravam e mostravam a Pedro as túnicas e roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Ele estendeu a mão para ela, ajudando-a a levantar-se, e depois chamou as viúvas e todos os crentes, apresentando Dorcas viva. As notícias se espalharam pela cidade e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu em Jope por um longo tempo, vivendo com Simão, o curtidor de peles. Pedro permaneceu em Jope por um longo tempo, vivendo com Simão, o curtidor de peles. Durante esse período, continuou a espalhar a mensagem do Evangelho e a realizar milagres em nome do Senhor. A igreja continuou a crescer e a se fortalecer, e os crentes viveram em reverência ao Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Este trecho do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ilustra poderosamente a transformação de Saulo em Paulo, um dos apóstolos mais influentes na propagação do cristianismo. Também destaca a importância dos milagres e da fé na comunidade cristã primitiva. A história de Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro, demonstra o poder de Deus em ação e como a compaixão e o serviço aos necessitados eram valores fundamentais para os primeiros cristãos. Esses eventos marcantes na história do cristianismo continuaram a moldar a expansão da fé e a inspirar gerações posteriores de crentes.